a Aracaju, onde está o Dr. Rodorval Ramalho, ele está conosco. Dr. Rodorval, nesta semana que passou, essa informação está repercutindo também no início do dia de hoje, diz respeito à possível volta do presidente Jair Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos da América. Como é que o senhor tem acompanhado essas informações e qual análise que o senhor faz dessa possibilidade do retorno do presidente Jair Bolsonaro? Eu tenho acompanhado alguns sites, blogs e redes sociais de alguns bolsonaristas graduados. A última notícia é a de que ele chegaria no próximo dia 30, se não me engano, é na quinta-feira. Logo cedo, em Brasília, estaria havendo uma certa mobilização para recebê-lo e tudo indica que, se de fato ele voltar, nós teremos aí um elemento a mais numa conjuntura já bastante complexa. O ex-presidente Jair Bolsonaro dividiu muito as opiniões do seu eleitorado depois das eleições. Ele adotou, como todos lembram, um silêncio sepulcral, não reconheceu a derrota, não orientou a base, seja ela parlamentar, seja ela a base nas redes, nas ruas. Logo em seguida foi para os Estados Unidos e ficou em certo silêncio até os dias atuais. Há muita divisão de opiniões nessa base. Alguns acreditam que ele deve vir, terá a oposição, outros acreditam que ele deve vir para continuar apenas acompanhando com uma certa distância, porque a conjuntura está muito complicada. Diz a crônica da política que quando o adversário estiver errando, não o atrapalhe. Algumas avaliações da base bolsonarista indicam que há uma dúvida em relação ao acompanhamento do governo. Mas nós já vimos que o presidente do PL, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, quer que ele circule pelo Brasil, que ele visite as cidades com mais de 100 mil habitantes, porque Valdemar, PL, seja o partido com maior votação nas eleições do ano que vem, né, nas eleições municipais. E para isso acredita que Bolsonaro será um grande cabo eleitoral e deve circular o Brasil dialogando com as candidaturas aliadas, com as candidaturas do PL. Ele acredita que Bolsonaro, apesar das controvérsias pós de mandato, elas tendem a ser superadas, e até mesmo porque, como o atual governo está cometendo muitos erros de toda ordem, então ele acredita que, à medida em que Bolsonaro se apresentar na base da sociedade, nos municípios, e abrir um certo diálogo, já visando a eleição do ano que vem, ele tende a recuperar o capital político pode ter perdido em alguma proporção com um tratamento enigmático no pós-eleição. Bom, doutor Rodorval, a primeira-dama Michele Bolsonaro, naqueles dias mais derradeiros do governo e também durante a campanha, ela já fez esse périplo pelo país. A presença dela, principalmente se o presidente Bolsonaro retorna ao Brasil e empreende essas visitas, pode garantir uma recuperação daquele capital político que eventualmente possa ter se perdido? Certamente, embora tenha havido essa certa controvérsia, inclusive o problema do 8 de janeiro, que ainda está por ser esclarecido e provavelmente será, porque tudo indica que a CPMI do 8 de janeiro será, de fato, implantada, e aí eu acredito que virão mais problemas para o governo, porque a essa altura do campeonato, tudo indica que o governo teve uma participação significativa naqueles fatos. Ação ou omissão, ele teve participação e isso vai ser cobrado muito provavelmente nessa CPI, o que trará mais ainda desgaste para o governo. E Michele Bolsonaro é um caso muito interessante de uma pessoa que nunca participou da política, que vivia mais recatada ao espaço privado da seu próprio lar, mas que ao longo da gestão do marido, do presidente Bolsonaro, ela começou a desenvolver uma performance extremamente interessante no espaço público. Ela se mostra muito hábil
nos diálogos, ela se mostra muito hábil na relação com as pessoas, na relação com os políticos, ela se mostra também com uma desenvoltura muito interessante à frente das câmeras, em grandes eventos, ela fala muito bem, ela é muito carismática, e é uma grata surpresa o desempenho de Michelle Bolsonaro. E, obviamente, todos ali que compõem a cúpula do PL, os amigos mais próximos, veem nela uma possibilidade ou um potencial para uma futura candidatura. A essa altura do campeonato não se sabe exatamente que candidatura seria essa, mas dificilmente ela ficará distante de disputas eleitorais futuras. O quadro hoje é muito favorável a ela. Ela está assumindo o PL Mulher, muito bem estruturada, um evento muito concorrido, então é muito provável que ela esteja nesse tabuleiro das candidaturas em futuro próximo. O tabuleiro das candidaturas dos setores mais de direita, dos setores mais conservadores, é bastante confortável se nós observarmos o horizonte de 2026, porque nós temos pelo menos 4, 5 nomes. Todo governador de São Paulo é um candidato natural à presidência, todo governador de Minas Gerais é um candidato natural à presidência da República. E nós ainda temos aí o próprio presidente Bolsonaro, de certa forma também especula-se muito também em torno do nome de Michelle, enfim, ao contrário da esquerda, que não conseguiu ao longo desses anos todos se desvincular da candidatura de Lula.